vídeo anterior falamos sobre as 5 amantes reais mais famosas da história, e como vocês deram várias dicas e pediram a parte 2, aqui estamos. Nesse vídeo falaremos sobre outras 5 amantes reais que foram muito famosas. Começamos a lista com Madame de Montespan, a queridinha de Luís XIV que acabou sendo acusada de bruxaria. Madame de Montespan nasceu em 6 de outubro de 1640 na França. Vinha de uma família muito nobre e desde cedo se preparou para um bom casamento. Ela acabou se tornando dama de companhia de Henrietta da Inglaterra, a esposa do irmão de Luís XIV. Ela se casou em 1663. 4 anos depois, o Rei Sol se apaixonou pela mulher e a tornou sua amante. Por mais que quisessem manter o relacionamento escondido, todos acabaram descobrindo, e seu marido provocou um enorme escândalo e acabou sendo exilado da corte. Durante o período que rolou a relação, a amante oficial teve 7 filhos com o rei. Com a morte da cunhada de Luís XIV em 1670, Montespan passou a ser dama de companhia da própria rainha, e não perdia nenhuma oportunidade de humilhar a rainha, o que causava a desaprovação de seu amado. Ainda que detivesse o posto de amante oficial do soberano, o rei acabou se apaixonando por Françoise d'Aubigné, até então marquesa de Maintenon, que tinha sido escolhido pela própria Montespan para cuidar de seus filhos. A relação do rei com a antiga amada já estava em seu fim, o que contribuiu para que o próprio rei se apaixonasse por outra. Além de trocada, Montespan foi acusada de envolvimento com feitiçaria. Com sua imagem desgastada, a mulher passou a ser considerada uma perigosa bruxa, e a possibilidade de envenenamento de uma jovem só acabou mais ainda com sua reputação no meio da realeza. Luís XIV, com medo de seu nome ser envolvido nesse alvoroço, ordenou que todas as acusações contra ela fossem arquivadas, e seu nome não fosse mencionado novamente em nenhum documento. Em segundo lugar nessa lista está Lola Montez. Ainda não fizemos um vídeo biográfico dela, então se você se interessar e quiser saber mais, comenta aí. Nascida na Irlanda como Elisa Gilbert, esta moça anglo-irlandesa recriou-se como a dançarina e cortesã espanhola Lola Montez. Antes de chegar à Baviera em 1846, a mulher já havia seduzido o escritor Alexandre Dumas e alguns membros da realeza, mas ela entraria para a história como amante do rei Ludwig I da Baviera. A partir do primeiro encontro com a bailarina, o rei ficou maluco pela mulher. Eles logo se tornaram inseparáveis, e a liberal Lola convenceu o conservador Ludwig a apoiar os ideais progressistas de sua juventude. Porém, quem não gostou nada disso foi a família real. O governo também protestou. O sentimento nacional está ferido, escreveram os conselheiros de Ludwig. E completaram: a Baviera acredita ser governada por uma mulher estrangeira, cuja reputação é marcada pela opinião pública. Ludwig não se intimidou e declarou: eu nunca vou desistir dela, dou até o reino por Lola. Em seguida, ele dispensou seu gabinete e o encheu de ministros progressistas, chamados ironicamente de Ministério da Boa Esperança. A influência de Lola enfureceu os estudantes jesuítas conservadores da Universidade de Munique, e eles marcharam para a casa dela em março de 1847. Mas ela não se intimidou. Lola brindou zombeteiramente a multidão com a taça de champanhe. Ela então ficou conhecida como a Rainha Sem Coroa da Baviera. O rei formou outro gabinete conhecido como Ministério Lola, e ela o convenceu a fechar temporariamente a universidade e reprimir a liberdade de expressão. Mas em 1848 foi o ano de revolução na Europa, e Lola havia exagerado em suas boas-vindas. O rei inconsolável foi forçado a mandá-la para o exílio e abdicou 6 semanas depois. Em terceiro nessa lista está Ana Caroline Otero. É difícil saber o quanto da sua biografia é verdadeira, já que a espanhola Carolina fantasiava histórias para se promover. O certo é que ela foi uma das dançarinas e cortesãs mais festejadas da Europa na Belle Époque. Ela dizia ser filha de uma cigana andaluz e de um soldado grego. Perdeu o pai ainda criança e passou a infância no internato. Aos 12 anos, aparentando muito mais, fazia shows de dança em salões. Depois foi para Lisboa e nos teatros passou a ser conhecida como La Belle Otero. Ela virou amante de um rico banqueiro e teve vários outros até se casar com um ator italiano, que a abandonou ao pegá-lo na cama com outra. Depois disso, ela passou por Alemanha, Mônaco, Áustria, Rússia e Estados Unidos.
mas foi em Paris que ela alcançou seu auge nas casas de espetáculos. Por todos os lugares, ela colecionou amantes reais. Entre eles, o príncipe Albert I de Mônaco, o rei Leopoldo da Bélgica, o rei Eduardo VII do Reino Unido, Guilherme II da Alemanha, Alfonso da Espanha e o príncipe Pirievski da Rússia. La Belle morreu aos 97 anos de ataque cardíaco, pobre e sozinha. Um dos romances mais lembrados da história aconteceu entre Júlio César e Cleópatra, sendo que Cleópatra, a última rainha do Egito, era amante do general romano. Cleópatra governava o Egito ao lado do seu irmão, Ptolomeu XIII, enquanto Júlio César e Pompeu lutavam por poder em Roma. O mesmo também acontecia entre os irmãos egípcios. Cleópatra marcou um encontro com Júlio César para conhecê-lo e lhe deu um tapete de presente. Segundo os documentos da época, ao desenrolar o tapete, ele se deparou com uma surpresa. Cleópatra em pessoa estava enrolada no meio do tapete. Desde então, os dois se tornaram amantes e tiveram um filho, que recebeu o nome de Cesário. Ela chegou a morar em Roma por um tempo, mas voltou ao Egito depois do assassinato de Júlio César. Anos depois, ela conquistou o coração de outro poderoso de Roma, Marco Antônio. Ele chegou a morar em Alexandria e também tiveram filhos juntos. E por último, nessa lista, está aquela que foi mais comentada e pedida no vídeo anterior, Ana Bolena. Ana Bolena é talvez a amante e rainha mais famosa da Inglaterra. Ela foi a segunda esposa do rei Henrique VIII e permaneceu como rainha consorte por apenas 3 anos, quando foi decapitada acusada de incesto, traição e adultério. Sua filha Elizabeth tornou-se uma das mais relevantes rainhas da Inglaterra. Ana Bolena nasceu por volta de 1501. Pertencia a uma das famílias mais influentes da nobreza inglesa. Teve uma educação refinada na corte francesa e quase se casou com James Butler. A ideia estava florescendo e o próprio Henrique VIII, que na época tinha Mary, a irmã de Ana, como amante, já tinha aprovado a união que acabou não se concretizando. No fim, ela acabou se relacionando com o próprio Henrique VIII. No dia 25 de janeiro de 1533, o casamento secreto entre os dois foi realizado, sendo anunciado 3 meses depois pelo arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Para se casar com Ana Bolena, Henrique VIII simplesmente passou por cima da autoridade papal. Em abril, com a sanção da nova igreja e do arcebispo, foi declarada a nulidade do casamento de Catarina de Aragão com o rei. Porém, no dia 1º de junho desse mesmo ano, Ana Bolena foi solenemente coroada na abadia de Westminster. Nessa ocasião, ela já estava grávida. No dia 7 de setembro, a rainha deu à luz a uma menina que recebeu o nome de Elizabeth. Nos anos seguintes, o rei esperou por um filho, mas aos poucos perdeu o interesse por sua esposa. Ana Bolena, com seu caráter caprichoso e arrogante, não teve o apoio dos membros mais influentes da corte inglesa, e depois de não produzir um herdeiro masculino, foi descartada em uma trama armada pelo rei. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!